Brasilidade. Esse assunto, em um primeiro momento, pode parecer simples, porém, quando vamos tentar conceituar a brasilidade, percebemos que é bem complexo. Falar de brasilidade e realidade é falar da essência do que é ser brasileiro, nossas influências culturais, nossa religiosidade, nossa sociedade, nosso modo particular de enxergar o mundo. E nós brasileiros somos tão únicos, mas tão únicos, que até temos uma frase muito peculiar que usamos para definir algo que entendemos como pertencente à nossa brasilidade. E eu acredito que todos vocês já escutaram. Isso é puro suco de Brasil. Se tem algo que pode ser definido como puro suco de Brasil, é a história desse encantador livro que vamos resenhar no episódio do repertório desse mês. E sim, meus amigos, eu estou falando do livro A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Eu sou Gisele Silva Rumim e convido vocês para essa conversa que começa, é claro, logo após a vinheta. Socorro Acioli, nascida em 24 de fevereiro de 1974 na cidade de Fortaleza, é uma renomada jornalista e escritora brasileira. Publicou seu primeiro livro aos 8 anos de idade e, já adulta, retoma sua carreira literária com a publicação das biografias do Frei Tito de Alencar e Raquel de Queiroz. Em 2006, foi selecionada para a oficina de roteiros Como Contar um Conto, ministrada por ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Garcia Marques. E é justamente dessa experiência que nasce o aclamado A Cabeça do Santo, publicado em 2014. Em A Cabeça do Santo nós vamos acompanhar a jornada de Samuel. Antes de morrer, a mãe de Samuel lhe faz um pedido, que ele vá até a cidade de Candeia encontrar o pai e a avó que ele nunca conheceu. Após a morte da mãe, então, Samuel parte de Juazeiro do Norte a pé até a cidade de Candeia para encontrar o pai e a avó. Ao chegar em Candeia, Samuel se depara com uma cidade praticamente morta, tanto que ele só vai encontrar abrigo na cabeça oca de uma estátua gigante de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E é justamente dentro dessa cabeça oca que ele descobrirá que tem um dom. Ele consegue ouvir as orações que as mulheres fazem para Santo Antônio em busca de um amor, de um namoro, de um casamento. Com a ajuda de Francisco, Samuel começa a arquitetar uma série de peripécias para atender às orações dessas mulheres, ajudando-as com o casamento. Porém, isso não é feito de modo gratuito. Então, Samuel e Francisco iniciam um comércio religioso que acaba envolvendo toda a cidade. Candeia sai do esquecimento. A Cabeça do Santo entra na rota dos peregrinos e Samuel começa a ocupar uma posição de quase profeta. A cidade é revitalizada, o comércio renasce e até a igreja, que estava semi-abandonada, volta a funcionar. O problema é que toda essa transformação acaba atraindo a raiva de algumas personalidades locais que não tinham interesse em ver Candeia prosperar. E isso, meus amigos, acaba colocando a vida de Samuel em perigo. Obviamente não vamos contar como termina a saga de Samuel e da Cabeça do Santo. Porém, vamos compartilhar com vocês alguns pontos interessantes que nos chamaram a atenção durante a leitura. A Cabeça do Santo é uma obra típica do realismo mágico e, portanto, não esperem muitas explicações aprofundadas sobre as questões sobrenaturais que permeiam o livro. O realismo mágico é uma vertente literária que combina elementos fantásticos, extraordinários, em meio a cenários e situações reais. Portanto, o extraordinário faz parte do cotidiano. Eu acredito que mencionar isso é muito importante porque eu assisti algumas resenhas feitas por alguns influencers que criticavam bastante o livro justamente por conta desse aspecto de não aprofundamento de explicações sobre alguns eventos na narrativa. Mas veja bem, é o tipo de reivindicação que é completamente incompatível com o estilo do livro. Um outro aspecto relevante dessa obra é a linguagem. A Cabeça do Santo tem uma linguagem extremamente acessível. Além disso,
É uma história muito envolvente, que traz o sertão de um jeito leve, mas sem deixar de abordar as cruezas daquele mundo. E a história termina e nós queremos um pouco mais. Vale destacar ainda que a obra é muito rica em temas e em simbolismos. A autora aborda a fé e a religiosidade de modo crítico, mostrando como a religião pode servir para manipular pessoas por motivos completamente egoístas. Um outro ponto que chama atenção, em realidade, é uma curiosidade. A cabeça do santo foi baseada em fatos reais, exatamente. Socorro Acioli se inspirou em eventos que aconteceram na cidade de Caridade, interior do Ceará, onde as pessoas convivem com uma cabeça de Santo Antônio gigante ali no meio de suas casas. Essa cabeça deveria ter sido içada numa estátua de Santo Antônio, mas até hoje não foi. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão conseguir ver fotos do local, é muito interessante. Como mencionamos no início desse episódio, a história de A Cabeça do Santo é puro suco de Brasil, a ponto de dar um quentinho no coração. E sem dúvidas foi uma das leituras mais prazerosas que eu tive nos últimos tempos e que eu recomendo muito. Eu agradeço a todos que chegaram até aqui comigo no final desse episódio. Um super beijo e até a próxima!